se manifestando politicamente ou se manifestando sobre inquéritos ou investigações e vai e fala, não, realmente nós pegamos. Por que o diretor da Polícia Federal está se manifestando sobre o fato? Ele deveria estar de boca calada, ele é o chefe da polícia que tem o papel de preservar a integridade, a dignidade, a honra da polícia. Ele tem que ficar calado. Pelo ministro Alexandre de Moraes, o campeão nacional, quiçá mundial, pode entrar até pro Guinness, em cometimento de abuso de autoridade no mundo. É triste ver que, porque o ministro Alexandre de Moraes é o relator de um inquérito também ilegal, porque não previsto na legislação, muito pelo contrário, que é o inquérito das fake news, é muito desesperançoso ver que, enquanto o nosso Congresso não faz nada com esses ministros que abusam do seu poder, enquanto o Senado não toma nenhuma providência, já que o Senado é o freio e contrapeso do STF, e também a Câmara dos Deputados não faz a obstrução prometida, caso o Senado não cumprisse o seu papel de ser freio e contrapeso do Judiciário, nós vemos que dentro do STF ninguém solta a mão de ninguém. Durante evento na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, para comemorar os 35 anos da Constituição do Estado, comemorar 35 anos da Constituição do Estado, 8 de outubro fez 35 anos, mas já faz tempo de outubro, e também tem outra. Você vai comemorar com ela morta, tipo, você pega, é igual o Camões, né, Camões, a Inês é morta, aí você tira o cadáver e coroa rainha, né, que situação mísera e mesquinha, que depois de morta se tornou rainha, é a nossa Constituição. Mas nesse evento, o ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que o Brasil seria pior sem o inquérito das fake news. Aspas. Toffoli assumiu o ônus de instaurar esse inquérito e designou Moraes para ser o relator. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas certamente o Brasil seria outro e pior. Não fora essa instauração e a atuação do ministro Alexandre à frente do inquérito. Fecho aspas. Vale destacar que o próprio Moraes e Flávio Dino estavam presentes no evento. Em seu discurso, Moraes Maduro falou sobre a regulamentação das redes sociais mais uma vez. Aspas. É necessário para nós voltarmos à normalidade democrática. Veja, ele reconhece, nós não estamos em normalidade. Não existe democracia. Porque hoje a gente está na normalidade democrática, porque não tem exceção democrática dentro da democracia. Tem os estados de exceção que são votados pelo Congresso, e o Congresso não votou nenhum estado de exceção até o momento. Então, se a gente não está na normalidade democrática, é que Vossa Excelência ceifou a democracia do Brasil. Aí ele volta a dizer, uma regulamentação e o fim dessa impunidade. Nunca houve nenhum setor na história da humanidade que afete tantas pessoas e que não tenha sido regulamentado. Fecho aspas. Eu falo aqui, Caio, o STF é regulamentado. E aí? O STF não. Os ministros, sem notável saber jurídico, que sequestraram o STF, estão fazendo um mal danado ao povo. E povo é Estado, portanto, dando golpe de Estado a torto e a direito contra o direito. Perfeito. Só para deixar bem claro que este evento está com um espaço reduzido, um público altamente reduzido e selecionado, para que não houvesse de maneira nenhuma nenhum tipo de contraposição a quaisquer ideias que fossem trazidas por estes senhores, inclusive sob ameaça de prisão, para caso alguém se manifestasse publicamente, porque ali não seria lugar para isso, tá bem? Bom, esse é um ponto, ou seja, mais um eventozinho onde os iluministas vão com o público controlado. Isso já é comum, nada de novidade. Mas um ponto eu concordo com o ministro. Eu concordo quando ele diz que nunca houve nenhum setor na história da humanidade que afete tanto a vida das pessoas que não tenha sido regulamentado. Mas nós, então, partindo dessa tua ideia, devemos dar tração à PEC que regulamenta as decisões monocráticas do STF. Devemos dar tração à PEC que limita e reduz a idade de aposentadoria de ministros do STF. Porque nada mais no Brasil hoje precisa de regulamentação quanto a Suprema Corte, quanto a ação individual dos ministros da Suprema Corte, que tem trazido tanta instabilidade jurídica, política e econômica para a nossa nação. Porque essas decisões tomadas lá, de maneira muitas vezes singular, têm reflexos dentro da nossa economia, dentro da nossa política.
dentro do nosso Estado de Direito. Nem sei se é assim que fala, me corrija. Mas se tem algum órgão, alguma coisa que ainda falta ser regulada na sociedade, hoje é a Suprema Corte. Então, senhor ministro, nos ajude a dar tração. Nos ajude a dar tração a PEC que limita a idade de vossas excelências e a PEC que limita decisões monocráticas de vocês, iluministros, dentro da Suprema Corte. Eu tenho certeza que assim, se o senhor fizer, que ajudando-nos a dar tração nessas ideias, sim, a população brasileira será eternamente grata e viverá muito melhor a partir daí. Obrigado. E como se ninguém fosse obrigado a cumprir a lei, né, no ambiente digital. Todo mundo é obrigado a cumprir a lei dentro do carro, fora do carro, acessando um site, fora desse site. Todo mundo é obrigado a cumprir a lei em qualquer lugar, né? Não existe essa coisa de lugar não regulamentado. O único lugar regulamentado que não cumpre a regulamentação neste país é o STF. E o que é a normalidade democrática a que ele está se referindo? Alguém consegue desenhar para mim? Qual é a normalidade? O Pavinato falou, ele já assumiu que nós não vivemos numa democracia porque destruíram o pilar da democracia. Se a democracia é o povo controlando seus governantes, esse povo só consegue controlar os seus governantes se ele tiver alguns direitos fundamentais que nunca podem ser abalados, entre o direito à livre expressão e a contestação. Não tem mais Estado democrático de direito, ele sabe disso. Esse argumento é mentiroso. Mas o mais interessante, Caio, desculpa eu ter me avançado, mas olha que interessante, o STF ele é regulado. O problema é que só tem covarde no Senado, que não tem, ou mau caráter, que não tem capacidade de botar e aplicar aquilo que regula. Dentre eles, bastaria, por exemplo, fazer o impeachment de um deles. Veja, há anos atrás me perguntaram se nós tínhamos aprendido a conviver com os instrumentos da democracia. Eu disse, não, realmente, nós aprendemos a empichar presidente da República. Nós aprendemos a afastar deputados e senadores, mas nós só vamos ser realmente um povo livre quando nós aprendemos a empichar ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o aprendizado significa quais são os caminhos que devem ser trilhados, ao ponto, inclusive, de frear ou impedir que os covardes avancem, para impedir que um ministro que esteja cometendo erros, crimes, esteja só trabalhando no equívoco, continue exercendo uma função que destrói o Supremo Tribunal Federal. Todos nós admiramos e sabemos que não existe uma sociedade evoluída se não houver uma separação entre executivo, legislativo e judiciário, e o judiciário tem que ter independência e tem que ser forte. Dentre eles tem uma Corte Suprema que trata exatamente dos princípios. Não, né? Autonomia. Desculpa. Os poderes são independentes entre si, mas ele é autônomo. Tá? Que tem autonomia. Eles são independentes no livro, na Constituição. Foi apenas um deslize retórico. Mas é isso, ter autonomia entre os poderes. Se você não tiver isso, você não tem uma sociedade evoluída. Até aí, ninguém está discutindo. E todos nós queremos exatamente que os ministros do Supremo tenham sua autonomia preservada e respeitada. O que nós não conseguimos entender é por qual razão eles extrapolam as suas funções e se sobrepõem aos demais poderes do Estado, ao ponto de ter alguém que realmente diz: o Estado sou eu. E é o que nós estamos vivendo. Nós temos 11 indivíduos que pelo menos 3 ou 4 deles esporadicamente dizem: nós somos o quarto poder, nós somos o poder moderador. Nós vencemos o bolsonarismo. Nós vencemos o bolsonarismo e eu mando nesta jossa, porque sou eu que tomo as decisões. Eu sou vítima, eu sou acusador, eu sou policial. Quer ver como eu sou policial também? Eu sou o chefe da polícia. Vem um cara da Polícia Federal que não deveria estar falando, se manifestando política. Alexandre Moraes, no passado. Qual era a maior birra dele com jornalistas? Ele falou que a maior birra dele com jornalistas é o fato de desconhecerem o direito. Tanto que muita gente, segundo ele, estava nesses inquéritos. Você conhece. Porque estava opinando ou informando juridicamente errado. E aí agora eu pergunto, por que ele próprio, Alexandre de Moraes, não está dentro desse inquérito? Sabe uma coisa, Jânio Quadros? Multo-lhe, multo-me a mim mesmo. Ou, por que não se põe a Globo? Porque a maior desinformação, se é para ser jurídico correto, é que ato preparatório é passível de punição e processo no Brasil. Quando isso é uma mentira. Quando um juiz que é suposta vítima pode despachar um processo, ele não pode. Isso é uma mentira. Então ele próprio devia estar lá, a Rede Globo devia estar lá, e todo mundo que comunga desta balela fake, mentirosa, antijurídico, devia estar ali.
Pave, 2 frases. Uma vez, no ar, me perguntaram, me falaram, fizeram a seguinte imposição, fizeram a seguinte agressão, o que quer que seja. O problema é que você não entende de direito. Eu falei, não existe problema que eu não entenda de direito, porque eu tento raciocinar logicamente. O que me assusta é que essas autoridades do judiciário demonstram que também não entendem de direito. E também não precisa entender, basta ler. A legislação está publicada, ela é pública, Exato. basta ler. Se eles entendem e eles estão lendo, então é uma questão moral. Porque o Toffoli também não entende, é ministro do STF. 15 anos. Opa, Vina, eu só queria falar uma coisa. Você percebeu que tem aqui nessa frase do Gilmar Mendes uma confissão de uma ilegalidade, não? Ele diz o seguinte, olha só. O Toffoli assumiu o ônus de instaurar esse inquérito e designou Moraes para ser o relator. Ou seja, não houve sorteio. Não houve sorteio, Não, é legal. é que é o seguinte, eu vou te explicar esse pulo do gato. Qual foi? O RIS, que é o Regimento Interno da STF, ele fala no artigo, acho que é 43, eu não vou lembrar o número, mas tem um artigo lá do Regimento Interno que ele diz que no caso do cometimento do crime ou tentativa criminosa acontecer dentro da sede do STF ou nas suas imediações, nesse caso, o presidente pode abrir de ofício o inquérito para apurar o ocorrido ou escolher outro ministro para que seja o seu relator. Mas o que acontece? O que aconteceu aqui não foi um caso ocorrido dentro das imediações do STF, da sua sede, seja lá onde for. Então, só por isso não poderia se aplicar esse artigo do regimento interno. Não pode, é proibido. Mas o que eles consideraram? Eles consideraram que uma ameaça feita em um vídeo na internet... Mas não pode, porque a Constituição brasileira diz que, no caso do direito penal, e inquérito se abre em direito penal, a gente tem que aplicar a lei de maneira estrita, a lei que é escrita de maneira estrita e uma lei que seja anterior. Quando a lei não abre espaço, eu não posso fazer esses exercícios elásticos de extensão. Eles fizeram, mas fizeram errado, inconstitucionalmente. Mas sabe qual é o detalhe? O pulo do gato, eu lembro que eu estava num debate, eu estava num debate e eles fizeram o seguinte, aquilo que é cometido dentro do espaço físico do Supremo Tribunal Federal, está sob a jurisdição deles, só que eles consideraram que, como o Supremo Tribunal Federal tem abrangência sobre todo o território brasileiro, tudo que acontece no território brasileiro está sob a abrangência do espaço físico do É ridículo. Meu É ridículo. Deus. É ridículo. Eles não criaram Eu não sou jurista, mas é lógico. flagrante perpétuo a partir de um vídeo? Exato. Pode ser, tudo exato. vale, né? Então, É ridículo. Olha, você falou a respeito do Alexandre de Moraes se incomodar com os jornalistas, né, que falam... Muito. Falam, de acordo com ele, né, uma bobagem, uma coisa que não tem conhecimento jurídico. Bom, primeiro que assim, se é uma democracia, a pessoa ela tem o direito, tá? O jornalista ele não tem a obrigação de ter todo o domínio do arcabouço teórico da jurisprudência do país e ela tem o direito de falar. Como é que a gente combate uma informação errada? Censurando? Não, a gente deixa ele falar e apresenta a informação verdadeira. Basicamente o que a gente faz diariamente aqui na Revista Oeste, a gente apresenta a informação verdadeira, a gente mostra quais são os caminhos. Nunca é a censura. O primeiro ponto é esse. O meu segundo ponto é onde é que se acha respaldo para condenar uma senhora a 17 anos de prisão, que é a Fátima Tubarão, porque fez aquele videozinho lá dizendo que ia pegar o Alexandre de Moraes. Onde é que se encontra respaldo jurídico para deixar uma mãe, que é a Débora Nascimento, cabeleireira, trabalhadora brasileira, longe de seus 2 filhos menores de 12 anos, porque escreveu de batom numa estátua, fez um vandalismo numa estátua, fazendo referência a uma frase dita por um Supremo. Aliás, por um juiz que ocupa, eles se colocam tanto como Supremo, por um juiz que ocupa um cargo dentro da Suprema Corte. Ou seja, as ações todas do STF não encontram respaldo e nós temos todo o direito e liberdade de falar a respeito das ações. O Gilmar Mendes, ele fala sobre o inquérito da fake news, né? E de fato, assim, ele tem razão quando ele pontua de que o país seria outro se esse inquérito não andasse, né? Se esse inquérito não fosse para frente. Nisso ele tem razão. Agora, pior é completamente descabido. Isso mostra, como eles concordam, né, como essas ideias concordam, elas circulam entre esses ministros, e como o Alexandre de Moraes é realmente o cara que não se importa de ser essa imagem, né, de ser o testa de ferro, de ser o cara com a caneta na mão e ter lá que foi uma ação dele. Ele realmente não se importa de ser essa figura, porque tem
toda uma conversa ali entre eles. Outro ponto dessa entrevista, o Gilmar Mendes, ele elogia também a atuação do Alexandre de Moraes no TSE durante, né, a presidência ali do Alexandre de Moraes dentro do Tribunal Eleitoral em 2022. E ele elogia essa atuação do Alexandre e diz que as eleições não teriam, né, não andariam, não seriam democráticas se o Alexandre de Moraes não estivesse ocupando aquele cargo, enfrentando o grande problema do fascismo que existia aqui no nosso país. Então, assim, para mim isso é quase que uma confissão de tudo aquilo que a gente vem falando a respeito deles, de que eles estão agindo fora do que a Constituição prevê, de que eles estão corrompendo a função da instituição STF e, mais uma vez, ressalto que eu posso criticar, eu e qualquer outro brasileiro pode sim criticar essas ações e que não é uma crítica à existência da instituição, pelo contrário, é um pedido para que a instituição volte a funcionar. Sabe o que eu